E se eu te dissesse que tem uma forma de você melhorar o seu comportamento e manter bons hábitos, ainda que você esteja sem força de vontade? Ficou interessado? Então fica aqui comigo, porque é disso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui. E olha só, o tema do vídeo de hoje pode mudar seu jogo. Porque do que a gente vai falar hoje? Eu vou falar de um efeito psicológico que, se você utilizar a seu favor, pode mudar seu jogo. E detalhe, é um efeito psicológico que foi descoberto por acaso. Mas antes disso, permita-me me apresentar. Meu nome é Carlos Henrique, mas você pode me chamar também de, ó só, o cara dos hábitos. Por quê? Porque é só disso que eu falo aqui. Esse é o propósito desse canal. E, de uma maneira bem resumida, o que eu quero trazer aqui para você, o que eu quero deixar, do que o meu conteúdo fala, de uma forma muito simples. Meu objetivo aqui é ajudar você a dominar seus hábitos e transformar suas melhores intenções em resultados concretos. Beleza? Porque a única coisa que importa na vida são os seus resultados concretos, tá? E eu tenho muita coisa interessante para te passar hoje. Então vamos cair de cara no conteúdo. Detalhe, ó, já deixa o like. Por quê? Porque o conteúdo é poderoso, o conteúdo é foda, o conteúdo é forte. E eu tenho certeza que se você aplicar, vai fazer diferença na sua vida. Então, o que você vai ver no vídeo de hoje? Primeiro, que efeito psicológico é esse? Segundo, quais são os benefícios de você aplicar isso conscientemente na sua vida? Terceiro, vou responder a eventuais objeções que você tenha. Quarto, vou te explicar o jeito errado de aplicar essa ideia. Quinto, vou te dar um passo a passo do jeito certo para você terminar esse vídeo aqui e já conseguir colocar em prática isso hoje na sua vida, beleza? E no final do vídeo eu faço um resumão, dou uma recapitulada para você sair com o conteúdo aqui amarradinho, fresquinho na cabeça, tá bom? Então tá bom, então vamos pro conteúdo. Vamos direto. E antes do conteúdo, se você é, ainda não me segue nas redes sociais, é muito fácil, é só procurar no Instagram o Cara dos Hábitos e é o mesmo nome no TikTok, tá bom? O Cara dos Hábitos, tanto Instagram e TikTok, beleza? Então tá bom. Então agora vamos pro conteúdo, tá? E eu vou comentar com você a origem desse fenômeno psicológico, vamos colocar dessa forma. Nos anos de 1920, tá, uma empresa chamada Hawthorne Works, o que ela queria fazer? Ela queria verificar qual que era o melhor ambiente de trabalho para os funcionários, qual era o melhor ambiente de trabalho que os funcionários aumentassem a produtividade deles. E aí, primeiro, eles aumentaram a iluminação da fábrica. A produtividade aumentou. Aí depois eles experimentaram baixar a iluminação da fábrica. A produtividade aumentou. E eles fizeram uma série de mudanças e toda vez que eles faziam mudanças, a produtividade aumentava. E eles não entendiam qual era, é, qual era o fator que melhorava na produtividade dos funcionários. E durante essa pesquisa, ela foi feita por uma pessoa chamada, um pesquisador chamado Elton Mayer. Muito bem, investigaram e tal e chegaram à brilhante conclusão, tá? Eles chegaram à conclusão que a produtividade do funcionário aumentava porque os funcionários sabiam que estavam sendo observados. Então, a que conclusão que eles chegaram? Que toda vez que a pessoa sabe que está sendo observada, a produtividade dela aumenta ou o comportamento dela se modifica. Você está entendendo? E aí você pensa assim, tá bom, Carlos, mas como é que eu posso levar isso? O que que isso tem a ver com hábito? O que que isso tem a ver com a minha vida? E eu falo para você, tem tudo a ver com a sua vida. Porque do momento em que, e isso é uma coisa assim, que acontece com todo mundo, do momento em que a pessoa sabe que está sendo observada, ou do momento em que a pessoa acredita que está sendo observada, o comportamento dela muda. Beleza? Então, assim, eu já vi isso nas mais variadas áreas. Exemplo para você.
eu tenho o hábito de andar de Uber e mais de uma vez eu já entrei no carro de aplicativo e o motorista, o carro, tinha câmera. E alguns deles avisavam, outros não. Eu vi a câmera, alguns deles tinham um aviso, ó, essa viagem está sendo monitorada, alguma coisa assim. E eu gosto de conversar. E numa das conversas, eu comecei a perguntar pro motorista da câmera e ele falou assim para mim, Carlos, ela não funciona. Ela tá desligada. Aí eu pensei, nossa, que interessante, né? E na época eu não entendia sobre isso, eu não entendia sobre este efeito psicológico que ficou conhecido como efeito Hawthorne, o efeito de você mudar, da pessoa mudar o comportamento quando ela sabe que está sendo observada. E o motorista do Uber falou assim para mim, Carlos, eu já, é, eu quase fui assaltado, eu acho que a pessoa ia me assaltar, ela viu a câmera, ela mudou de ideia. Porque ela não sabia se estava funcionando ou não, ela não tinha certeza, e na dúvida ela não me assaltou. E eu falei, cara, que interessante. E como é que você pega esta ideia e traz para a sua vida? Essa ideia você vai aplicar na sua vida do seguinte sentido: do momento em que você resolveu estabelecer um comportamento novo, até que este comportamento se torne hábito, tá? E você tem um parceiro de responsabilidade ou alguém que não é que você presta contas, mas que você mostra para ele os seus resultados, o seu comprometimento tende a aumentar. Exemplo para você. Digamos que você decidiu que você vai começar a correr pela manhã, né? E se você está sozinho, um dia tá frio pra cacete e tal, e você fala assim, eu não vou, se você está sozinho. Mas imagina que você combinou com um amigo, que vocês vão se encontrar ou na academia ou na praça perto da sua casa, e você tem total certeza que ele já está lá. Ou então, só de você digamos que você está na cama e ele manda uma mensagem, ó, já estou aqui. Você naturalmente você tem um impulso maior para sair da cama e ir correr com seu amigo. Por quê? Porque você não quer desapontar o seu amigo na grande maioria das vezes. Então, o que esse efeito Hawthorne fala, ele fala o seguinte, que nós nos comportamos melhor ou nós apresentamos o nosso melhor comportamento quando a gente sabe que está sendo não filmado, mas necessariamente monitorado, ou quando você está prestando contas para alguém. Há um tempo atrás eu estava correndo na esteira aqui de casa e eu tenho um grande amigo que está tentando emagrecer. E o que eu fazia? Eu corri 1 hora, eu terminava, eu pausava a esteira, eu batia a foto e eu mandava para ele. O que acontecia? Ele olhava a foto e ele falava assim, puta, ele foi, eu tenho que ir. Eu ia cobrar dele não ir? Não. Mas só dele ver o meu resultado, eu falei assim, poxa, ele fez, eu tenho que fazer também. Então, e aí ele fazia e mandava para mim e a gente ficava trocando. Entendeu? E nesse meu caso, era mais eu que, entre aspas, puxava ele do que o contrário. Então, quando ele via que eu estava fazendo, ele fazia assim, puta, eu tenho que fazer também. E como é que você usa isso na sua vida? Isso na sua vida pode ser usado das mais variadas formas, que são as formas que a gente vai discutir aqui hoje, beleza? E as formas que eu vou apresentar para você. Então eu vou compartilhar a minha tela com você, porque para fins didáticos, algumas coisas eu vou escrever aqui para que isso fixe melhor na sua cabeça. Tá bom? Beleza? Então vamos aqui, deixa eu compartilhar a minha tela com você. Está aqui, efeito Hawthorne. Dessa vez eu já deixei mais preparadinho, mais fácil. E eu vou falar para você e depois eu vou escrever, porque para não atrapalhar as coisas. Então vamos lá. O efeito Hawthorne é um fenômeno psicológico onde as pessoas melhoram seu comportamento ou desempenho simplesmente por saberem que estão sendo observadas. E olha que interessante isso, tá? Isso aqui, às vezes a pessoa sabe que está sendo observada e às vezes a pessoa imagina que está sendo observado, porque este é o ponto. E aí eu volto no que eu falei para você de mim com o meu amigo. Eu mandava a foto da minha corrida para ele, o resultado do meu tempo de esteira para ele. Muito bem.
Ele pensava assim, puta merda, eu não posso ficar pra trás. Pô, eu tô vendo o meu, eu tenho que mostrar o meu pra ele, então eu tenho que fazer. Então ele, sem querer, se sentia na obrigação, digamos, de ir. E muitas vezes, algumas vezes ele falou assim pra mim, Carlos, eu só fui porque você mandou a foto. Ah, sabe aquele dia que, puta, eu ia perder a academia, eu não ia à academia, que eu tava com preguiça e tal, mas eu vi que você foi. Então, se você foi, eu tenho que ir. Então, era mais ou menos assim, porque qual que era a sensação dele? Que a gente estava num grupo. Nós estamos, é um grupo de dois, mas a gente está num grupo, tá bom? E assim, eu não quero ficar para trás. E agora eu vou fazer uma pequena digressão aqui, porque é uma coisa que vale a pena comentar. É por isso que as pessoas falam assim: olha, cuidado com quem você anda, escolha as suas amizades. Há um tempo atrás, virou moda aqui no Brasil, pessoal de desenvolvimento pessoal, marketing digital. Quando eles queriam te vender mentoria, eles falavam assim: ah, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais anda. E isso é verdade. Quem falava isso? Quem eu vi falando isso? Há 50 anos atrás, um camarada chamado Jim Rohn, que foi o mentor do Tony Robbins. E por que que isso acontece? Porque quando nós estamos num grupo, nós temos, nem que seja um grupo de dois, tá? Nós temos o desejo, de forma consciente ou não, de acompanhar este grupo. Certo, certo. Então, olha só, se o seu desejo, você que está me vendo, é estabelecer o hábito da leitura, o que você pode fazer? Você pode entrar num grupo de leitura, onde as pessoas, e tem vários grupos online, as pessoas escolhem um livro por mês, na maioria das vezes, escolhem um livro por mês, e elas vão discutir aquele livro. Então, filho, você vai ter que ler o livro para você discutir o livro. Ou então, ah, você quer ir para academia? Entra num grupo de pessoas que têm esta intenção, que têm a intenção de ir para academia, porque você vai fazer parte de um grupo. E eu vou falar para você, durante muito tempo, eu, eu fui individualista, eu posso dizer o seguinte, que eu desconsiderava esta parte, o poder do grupo. Mas depois que eu comecei a estudar, que eu me debrucei sobre hábitos, eu vejo o seguinte, que o grupo tem não é que ele tem uma força, você tem pressão social, você tem o desejo de pertencimento. E tem um livro muito interessante chamado Hábitos Atômicos, que, salvo engano, no capítulo 9, ele fala sobre isso. Que muitas vezes, pelo nosso desejo de pertencer, a gente prefere estar errado dentro de um grupo do que certo sozinho. Então, como que você está me vendo vai usar isso a seu favor? Você vai pensar o seguinte, que comportamento que você quer estabelecer na sua vida? E por que que eu falo comportamento? Porque o hábito, esse é um canal sobre hábitos, muito bem. Só que o hábito é a evolução do comportamento. O hábito é quando você não pensa mais. O que é hábito? É todo comportamento feito com pouco ou nenhum pensamento consciente. Ou seja, você não pensa mais para fazer. Chega na situação, você vai e faz. Beleza? Muito bem. Qual que é a ciência, vamos colocar assim, por trás deste efeito Hawthorne? A ciência é o seguinte, a parte científica é mais ou menos o seguinte. Quando você sabe ou imagina que está sendo monitorado, você tende a colocar mais atenção. Porque muitas vezes, o que que acontece? Quanto mais atenção você coloca em alguma coisa, mais desgastante é. A gente fica cansado, a atenção cansa. Por isso que o cérebro cria hábitos, que é quando você não coloca atenção, você faz no piloto automático, muito bem. Só que quando você sabe ou imagina que esteja sendo filmado, opa, você tende a colocar mais atenção. Beleza? Tem uma outra coisa, tem o reconhecimento do grupo. Então, como eu e meu amigo somos um grupo de dois, mas se tivesse 5, cada um faz uma atividade física e todo mundo posta lá. Ah, tem 5 pessoas no grupo, os 4 postaram, puxa, só falta aí, ó, eu não vou deixar a bola cair, eu vou lá e faço. Ainda que eu não esteja motivado, entendeu? Então, esse é uma coisa interessante. Esse é um ponto importante. E é uma estratégia, não, é uma tática, vamos colocar assim, que você pode aplicar na sua vida, se você tiver com dificuldade de estabelecer algum comportamento novo. Uma coisa interessante que é o que você está fazendo quando você
aplica quando você compartilha com alguém uma meta, quando você compartilha com alguém um objetivo. O que você está fazendo? Você está colocando em você mesmo responsabilização extrema. Então, uma coisa que eu passei a fazer, eu diminuí a corrida, eu parei de correr e passei a aumentar o número de passos que eu dou por dia. Então, eu tenho uma meta de passos, 10 mil, 12 mil passos. Mas olha que interessante, eu, no final do meu dia, eu printo a tela do celular e eu mando pro meu amigo. Falo assim, ó, como é que tá o seu hoje? O meu tá aqui. Ponto. Eu não preciso falar mais nada. É sempre que ele manda? Não. E olha, só, eu já volto pro vídeo. Mas há um tempo atrás eu saí de viagem, parei 2 semanas, eu parei com tudo. Né? Eu fui viajar, precisar descansar. E quando eu voltei, eu mandei mensagem pro meu amigo. Eu falei assim, como é que estão os seus treinos? Ele falou assim, Carlos, eu parei. Eu parei, você não me mandava as fotos, né? Eu parei. Agora você voltou, eu vou voltar. Então, por que eu tô te contando isso? Porque só o fato de eu compartilhar o meu com ele, eu tô mostrando o meu resultado para ele. E pela lei da reciprocidade, ele se sente compelido a mostrar o dele para mim. Entendeu? E quando você pensa que você está sendo observado, puxa, ele pensa assim, pô, o cara fez, eu tenho que fazer, ele está me observando, ele está contando. E eu vou contar um negócio só para vocês aqui. Eu não tô. Eu não cobro absolutamente nada. Mas ele acha que sim. Beleza? Vamos lá. Quais são os benefícios de você aplicar este conceito na sua vida? Eu vou falar uma coisa para você. Eu, Carlos Henrique, só vejo benefício. Mas eu separei 4 para você. Primeiro, você vai aumentar, ou reformulando, você vai desenvolver consistência. Ó, vou falar uma coisa para você, tá? Para você que tá me vendo agora. Você sabe qual que é o segredo? Ó, isso em todas as áreas. E tem um cara que eu sigo na internet que fala sobre desenvolvimento pessoal em geral, um cara americano. E ele fala assim: Meu, você quer começar na internet? Muito fácil. Ele falou assim: eu pensei fácil. Aí no vídeo ele falou assim: é muito fácil. Você precisa de 3 passos. Primeiro, escolha um assunto que você goste. Segundo, comece da maneira mais simples, mais fácil possível. Pega uma câmera, pega o seu celular, grava um vídeo e posta. Terceiro, faça isso por pelo menos 3 anos. E aí ele falou: por que 3 anos? Porque você vai precisar desenvolver consistência. Esse é o ponto. Então, quando você aplica esse efeito Hawthorne na sua vida e você começa a fazer estes comportamentos, você vai desenvolver a consistência. Principalmente, e assim, na minha visão, tá? Qual é o ideal? Opinião pessoal. É você pegar, você entrar num grupo em que as pessoas estejam um pouquinho a mais que você, não muito mais. Então vamos supor, vamos colocar o seguinte, que de 0 a 10 você anota 5 ou você anota 4. E você começa a andar com pessoas nota 6. As pessoas estão um pouquinho mais na sua frente. O que significa estar um pouquinho mais na sua frente? Você precisa se esforçar um pouquinho mais para acompanhar elas. Isso vai ser bom para você. Por quê? Porque vai forçar você a acompanhar. E nesse negócio de você forçar a acompanhar, você desenvolve a consistência. Entendeu? Beleza? Qual que é o ponto? A pessoa não pode estar muito mais que você. Não, é um pouquinho a mais que você. Beleza? Então tá bom. Ó, benefício número 2. Tá bom? Ó, este ato de você compartilhar a sua jornada, de você arrumar um parceiro de responsabilidade, que nada mais é do que alguém para fazer com você, nada mais é do que isso. Você vai vencer a procrastinação silenciosa. Carlos, o que seria procrastinação silenciosa? Já deve ter acontecido com você, de você se comprometer a fazer alguma coisa. Muito bem. Só que é um compromisso de você com você mesmo. E quando o nosso compromisso é só com a gente mesmo, nós tendemos, né, a não levar muito a sério. Nós tendemos assim a falar, pô, eu falei que ia começar hoje, mas é quinta-feira já, eu vou começar na segunda. Ou então é sexta-feira, eu vou começar na segunda. Só que quando você tem um parceiro de responsabilidade que você se comprometeu a fazer, opa, aí, de repente, você precisa. Aí a coisa muda de figura, vamos colocar dessa forma. Por que a coisa muda de figura? Porque tem alguém observando. É isso.
É isso, tem alguém observando você, e aí você pensa assim, puta merda, não posso dar essa goela, não posso deixar a bola cair. Então isso vai te ajudar, tá bom? Terceiro benefício. Quando você aplica isso, o efeito Hawthorne na sua vida, você vai deixar os seus compromissos visíveis. Aí você fala, Carlos, tá, mas e daí? Quando você deixa um compromisso visível, você tende a performar melhor, justamente porque ele está visível. Olha só, no livro Hábitos Atômicos, o autor comenta, o James Clear, ele comenta um dado interessante. Ele fala que o corpo humano tem aproximadamente 11 milhões de, eu acho que são células sensoriais, eu não tenho muito bem certeza da expressão, mas acho que são células sensoriais, muito bem. Desses 11 milhões, 10 milhões são dedicados à nossa visão. Carlos, o que isso quer dizer? Isso quer dizer na prática o seguinte, que aquilo que você vê influencia profundamente aquilo que você faz. Beleza? Então, quando você tem um compromisso, né, que você tem com um parceiro de responsabilidade, que você tem com alguém, você deixa esse compromisso visível, o que é deixar visível? Então, digamos que você vá fazer caminhada com um amigo, você coloca um alarme no seu celular, você coloca a sua roupa e o seu tênis de fazer caminhada, você compartilha com as outras pessoas, esse compromisso está visível. Ele tende a manter você na linha, digamos assim. Antigamente, Tony Robbins, em alguns livros dele que eu li, ele falava assim, olha, estabeleça uma meta e compartilha com as outras pessoas. E eu não entendia por que eu tinha que compartilhar. Agora, depois que eu passei a estudar sobre hábitos, eu entendi. Você está criando uma camada, tá, de responsabilização externa, tá bom? Você está criando uma camada de pressão entre a responsabilização, vamos usar responsabilização externa, que muitas vezes te ajuda. Como no exemplo que eu falei para você, eu corri, eu mandava foto pro meu amigo. Muitas vezes, como eu acredito, que às vezes eu puxava ele, mas isso tinha um efeito em mim também. Porque eu pensava assim, puto, fulano tá esperando a foto, eu preciso fazer. Ainda que inconsciente, ainda que assim, puxa, eu preciso fazer porque o fulano tá esperando. Então, tinha um efeito nele? Tinha, mas tinha um efeito em mim também. Porque eu me sentia não responsável, mas eu pensava assim, puxa vida, ele tá contando comigo, eu vou fazer também. Beleza? Então, para amarrar esse ponto aqui, vou compartilhar aqui com você os benefícios de você aplicar este efeito na sua vida, tá bom? Primeiro benefício, olha só, você vai aumentar a sua consistência, você vai desenvolver consistência. Não é consistência não é uma coisa que a gente nasce com ela ou não. Nós desenvolvemos, é uma habilidade. Nós desenvolvemos, beleza? Beleza. Segundo, você vai vencer a procrastinação silenciosa. O que é isso? É aquele negócio de você ficar adiando. Eu vou começar hoje, eu vou começar amanhã, eu vou começar na segunda, eu vou começar depois das férias. Eu vou começar depois do Natal, ou melhor, depois do Ano Novo, né? Então a gente fica adiando. Você vai vencer isso. Terceiro, você vai tornar os seus compromissos visíveis. Então, você, sem querer, vamos colocar assim, você está aumentando o seu comprometimento. Quarto, vai aumentar teu foco, tá bom? Por quê? Porque quando você compartilha as tarefas importantes, isso vai acabar aumentando o teu foco para essas tarefas importantes também. Muito bem. Mas aí, você pode chegar e me dizer o seguinte, você pode falar assim, Carlos, tá, eu entendi, eu entendi a tua ideia, mas, cara, eu sou tímido, eu não quero compartilhar a minha vida, não, desculpa, eu não quero expor a minha vida. E eu digo pra você o seguinte, assim, brother, você não tá exposto, você não tá expondo a sua vida. E muitas, esse exemplo que eu dei pra você,
Eu não expus a minha vida. O que que eu fiz? Eu encontrei uma pessoa de confiança, que é esse meu amigo, e que, ó, esse meu amigo, pessoalmente, faz mais de 6 meses que eu não vejo. A gente só fala pelo telefone, eu mando foto, ele manda foto e tal. É só nós dois. Mas olha que interessante. O que eu percebi, que o meu desempenho ficou melhor de estar compartilhando com ele. Eu ajudei ele, eu ajudei, mas eu ajudei a mim também. Porque o que que melhorou para mim, principalmente quando eu estava correndo? Eu passei a correr mais dias por semana. Eu passei a correr mais vezes. Então, você não tá, você não vai estar expondo a sua vida. Você vai estar utilizando uma pessoa de confiança ou mesmo só um aplicativo. Eu vou falar uma coisa para você. Tem vários aplicativos de rastreamento de hábitos. Olha só de você fazer o seu comportamento e logar naquele aplicativo, tem alguém te vendo? Não, não tem. Mas te dá uma satisfação de olhar, entendeu? Então são coisas, são ferramentas que valem a pena serem usadas. Beleza? Muito bem. Mas você pode me dizer, Carlos, mas isso não é depender dos outros? Tá, eu preciso depender de terceiro para melhorar o meu desempenho? Eu falo para você, não é, não é, você não está dependendo. O que que você está fazendo? E isso é uma coisa importante de você entender, tá? Você está usando a natureza humana a seu favor. Muitas vezes as pessoas usam contra. Só que você vai estar usando a natureza humana a seu favor. Isso aqui que eu comentei com você, o tema desse vídeo, o efeito Hawthorne, ele serve para absolutamente tudo. Faça um experimento. Testa isso, observa. Quando as pessoas estão sendo observadas, o comportamento dela muda. Isso é natural. Tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar isso que tem a ver com a natureza humana, que pode ser aplicado em qualquer área, você está usando a seu favor. Esse é o ponto. Tá bom? Você não está dependendo de ninguém. Você está usando a seu favor. E por fim, você pode me dizer assim: tá bom, Carlos, tá. Eu entendi, mas olha só, eu já tentei ser disciplinado, mas puta merda, eu começo e paro, eu não consigo ser disciplinado. Aí é que tá. Eu vou fazer uma aposta aqui, tá? Não vou fazer uma aposta, eu vou fazer um palpite. Você muito provavelmente você estava tentando sozinho. Então, você está tentando ler mais sozinho, você está tentando fazer seja o que for sozinho. Experimenta fazer com um grupo. É diferente. Eu tive uma amiga que a gente fazia o seguinte, a gente lia juntos. Então, pegávamos o mesmo livro para ler e a gente ia lendo e ia trocando impressões. E eu digo para você, eu lia mais. Eu lia, tudo bem que hoje eu tô com um canal, eu tenho outros afazeres e tal, mas eu lia mais. E por que que eu lia mais? Porque eu lia, porque eu ia compartilhar com ela. Eu sabia que ela estava esperando, eu ia compartilhar com ela. Então, o que que eu digo para você? Olha só, para a gente fechar essa parte de objeções. Na objeção número 1, objeção de timidez. Você não está compartilhando a sua vida. Não está. Você está colocando uma camada externa de responsabilidade. Para quê? Para que você. É para te ajudar. Vamos colocar o seguinte. Então, neste exemplo que eu dei para o meu amigo, durante um tempo, a gente se pesava, eu mandava foto para ele, ele mandava foto para mim. Ou então, eu mandava foto, olha, meu peso hoje, mandava foto para ele. E ele falava para mim, Carlos, à noite eu mando o meu peso para você. Eu pedia? Não. Mas ele se sentia compelido a fazer. Então, às vezes, eu ia comer, batia foto do meu prato e mandava para ele. Ele se sentia compelido a fazer a mesma coisa. Então, o que você está usando? Se você aplicar isso aqui, se você adotar essa ideia na tua vida, você está usando a natureza humana a seu favor. Tem gente que usa contra, mas você pode usar a seu favor. E uma das coisas importantes que você precisa entender é o seguinte: olha só, deste comentário usando a natureza humana a seu favor. O teu cérebro está formando hábitos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Alguns são positivos, outros são negativos. Mas é da natureza humana formar hábitos. Para quê? Economia de energia.
Muito bem, você pode ter hábitos que te ajudam, você pode ter hábitos que te atrapalham. Esse efeito Hawthorne que eu estou passando para você é uma ferramenta psicológica que vai te ajudar a usar os hábitos a seu favor. Beleza? Mas também, agora vou passar para você o jeito errado de você abordar essa ideia. Carlos, por que você me passa em todo vídeo o jeito errado? Vou explicar para você. Porque é o seguinte, se você, por acaso, tá, estiver fazendo agora na sua vida o jeito errado, assistindo esse vídeo, você já começa, você já pode parar de fazer agora, tá bom? Por quê? Porque você já sabe, opa, se não é errado, é menos eficiente, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Primeira forma do jeito errado. Clássico, e todo vídeo eu falo disso. Primeira forma do jeito errado é você depender exclusivamente de motivação. Carlos, por que motivação é um problema? Vou falar aqui exaustivamente, todo vídeo eu falo. Porque a sua motivação oscila, tá bom? Motivação é importante? Sim, é importante. Mas se você for depender exclusivamente da motivação, você está perdido, tá bom? Porque às vezes você quer fazer, outras vezes você não quer fazer. E para você ter resultado com qualquer coisa, com o quê? Qualquer coisa, olha só, não importa o que seja, para você ter resultado estudando, para você ter resultado na parte de saúde, dieta e atividade física, para você ter resultado em qualquer área da sua vida, normal, ó, colocar aqui, normalmente não é instantâneo. Não é. Você vai precisar dedicar algum tempo. Ah, o tempo precisa ser longo? Não, mas você vai precisar dedicar algum tempo. Muito bem. A motivação não te segura por esse tempo. Este é o ponto, tá bom? Então, normalmente quando a gente está motivado, que a gente, assim, quando que normalmente a gente está motivado? No início. No início do quê? No início de tudo. Todo início é uma delícia. Início de relacionamento, início de trabalho, início de atividade física. No início, você está cheio de gás. Mas depois o gás passa. E o que te segura? Os hábitos. Entendeu? A motivação, ela te ajuda a você começar. Ela é necessária, muitas vezes, para você começar. Mas para você continuar, aí você precisa de hábito. Entendeu? Muito bem. Primeira forma do jeito errado, depender exclusivamente de motivação. Segunda forma do jeito errado, fazer promessas só para você mesmo. Aqui eu preciso fazer uma ressalva. Não é que está errado, tá? É que é menos eficiente. Então vamos colocar o seguinte, vamos colocar que você tenha um objetivo, você quer melhorar a sua saúde. Vou dar um exemplo, seja que melhora for, tá? Você quer melhorar a sua saúde e você prometeu para você mesmo que você vai cortar o álcool, vamos botar que você vai cortar o álcool, que você não vai beber. Bem, uma coisa é você falar só para você mesmo, não vou beber, tá bom. Outra coisa, de repente, é você falar para o seu parceiro, para o teu esposo, para tua esposa, para alguém que você confie, para alguém que seja que você saiba que tenha que queira o teu bem-estar, tá bom? Que ame você, que você confie, tá? Então você chegou pro teu marido, pra tua mulher, que você sabe, confia e tal, e você fala assim, amor, eu vou parar de beber. Tá bom. Quando bater aquela vontade de beber e essa pessoa estiver perto, você vai pensar duas vezes em quebrar. Você vai pensar duas vezes em quebrar a promessa que você fez para você mesmo. Porque se você fez para você mesmo, é fácil você quebrar, ninguém sabe. Entendeu? Agora, quando você falou para alguém de confiança, eu vou parar de fazer tal coisa, vai ser muito mais difícil de você voltar a fazer. Você pode quebrar? Pode, mas a sensação é diferente. Tá bom? Terceira forma do jeito errado. De repente, você coloca um objetivo. Ah, eu vou passar no vestibular. E você esconde de todo mundo. Tá errado? Não. Mas às vezes é menos eficiente. Lembra, esse aqui é um vídeo que eu estou comentando com você sobre o efeito positivo da responsabilização externa, ou o efeito que acontece nos seres humanos quando eles sabem ou acreditam
que estão sendo observados. O comportamento melhora, o desempenho melhora. Então, você pode esconder das pessoas? Pode, é um direito seu. Mas, de repente, quando você compartilha com um grupo ou com pessoas que você ama, com pessoas que você respeita, com pessoas que você sabe que querem o seu bem-estar, você está colocando uma camada de uma responsabilização externa que pode te ajudar. Beleza? Tá bom? Então, quais são as formas menos eficientes? Vamos colocar assim. Primeira, depender só de força de vontade. Segunda, você fazer promessa só para você mesmo. Tá errado? Não. É que é muito mais fácil de você cobrar, de você quebrar. Né? É muito mais fácil de você quebrar uma promessa que você fez só para você mesmo. E terceiro, você esconder os seus objetivos das outras pessoas porque você tem medo de falhar. Não, se você sentir confiança, se for uma pessoa bacana, compartilha. Não tem problema. Beleza? E agora, vamos para o momento em que todos estavam esperando, que é o passo a passo do jeito certo. Para quê? Para você utilizar o efeito Hawthorne da melhor maneira possível na sua vida. Tá bom? Beleza? Tamo junto? Então, olha só. Vou te dar um passo a passo aqui, de 5 passos, que se você aplicar na sua vida, esses 5 passos têm o poder de mudar seu jogo. Por que que tem o poder de mudar seu jogo? Porque vai ajudar a melhorar o seu desempenho. E tudo que, de uma forma natural, vamos colocar assim, tá? Melhora o teu desempenho, eu acho que é válido, tá bom? Então vamos lá, anota aí. Não precisa anotar porque eu vou compartilhar o vídeo. Passo 1. Escolha um hábito prioritário. Carlos, o que é isso? Nada mais é do que você vai escolher um hábito para você começar. Carlos, por que eu preciso escolher um? Olha só. O que é um hábito? Hábito é todo comportamento que é feito com pouco ou nenhum pensamento consciente. Beleza? Então, tá bom. Qual que é o ponto? Quando você está começando um hábito novo, quando você está começando um comportamento novo que você quer transformar em hábito, o que você está fazendo? Você está utilizando pensamento consciente. O que é isso? Você precisa se lembrar de fazer. Este é o ponto. Isso é o pensamento consciente. Você precisa, durante um tempo, principalmente nas fases iniciais, você precisa se lembrar de fazer. Tá. Quando você escolhe mais de um comportamento para você fazer, para você começar ao mesmo tempo, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua atenção consciente, que é limitada, e você vai dividir em objetivos diferentes. Então, o que você tende a fazer? O que tende a acontecer com você? Você tende a cansar. Você tende a chega uma hora, você vai ter um cansaço mental e você tende a parar, pelo menos um. Então, o que eu sugiro que você faça? Você não vai começar com 2, 3. Então, você faz o seguinte: eu quero mudar 5 coisas na minha vida. Tá bom, escolhe uma para começar. Tá, você escolheu um, colocou este um no piloto automático, você passa para o segundo. Colocou o segundo no piloto automático, você passa para o terceiro. E assim sucessivamente. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer um pouquinho de cada vez. Esse é o ponto. Esse é o segredo, é um de cada vez. Beleza? Então tá, passo 1. Você vai escolher um hábito. Tá bom. Passo 2. Do momento em que você escolheu um hábito, você vai criar um ambiente de visibilidade. Esther, o que é isso? Ambiente de visibilidade. Nada mais é o que eu fazia com o meu amigo. Então, eu estava com o hábito de correr na esteira. Então eu corria na esteira, eu baixia a foto e mandava para ele. O que era? Eu deixava visível aquilo. Então, como é que você pode fazer? Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Então mais 3 amigos resolveram que vocês vão fazer caminhada. Cada um na sua casa. Tá bom. Então, eu tenho um aplicativo que conta passo. Eu printo o aplicativo, você printa o aplicativo e coloca no grupo. Ponto, pessoal, fiz isso aqui. O que você está fazendo? Você está dando visibilidade para o comportamento que você quer transformar em hábito. Tá bom? Carlos, por que eu tenho que dar visibilidade?
Porque isso vai criar tanto em você quanto esse negócio de dar visibilidade, ele tem um efeito em você. Então você cria aquele compromisso, eu preciso fazer tal coisa, e você cria o compromisso no outro, porque pela questão de reciprocidade, porque do momento em que você decidiu que você vai fazer e os teus companheiros viram que você está postando, eles vão se sentir impelidos a fazer também. Como eu comentei com você, com o meu amigo. Ele falou, cara, já me falou, Carlos, muitas vezes eu não queria ir, mas você postava o teu treino, eu tinha que ir. Então tem um efeito em você e tem um efeito no outro. Beleza? Passo 3. Olha só. Você vai estabelecer uma frequência de prestação de contas. O que é isso? No meu caso, qual que era a minha frequência de prestação de contas? Era diária. Então, todo dia, no final do dia, eu postava: olha, eu fiz tal coisa. Ó, minha parte está feita. Então, quando eu mandava a foto para ele, isso nada mais é. Eu mandava para ele e ele mandava para mim. Isso nada mais é do que uma prestação de contas. Eu estou prestando contas para ele daquilo que eu estou fazendo. O que você vai fazer? Exatamente a mesma coisa. Só que aí você verifica a prestação de contas de acordo com o hábito que você quer estabelecer. Então, suponhamos que o hábito que você queira estabelecer, que você queira não só estabelecer como solidificar, consolidar na sua vida, seja o hábito de leitura. Então, fulano, olha, toda segunda-feira a gente faz um resumo do que a gente leu e posta no grupo. Tá bom. Toda segunda-feira. Ou todo dia X, ou todo final de semana, não importa. Mas o que é que você sabe? E o que você vai saber? Você vai saber o seguinte, que você tem aquele compromisso. Então, e é um compromisso externo. Então, isso ajuda. Ó, eu vou falar para você, e eu vou abrir meu coração para você. Eu, durante muito tempo, não é que eu resisti, eu não entendia. Eu, Carlos Henrique, eu sou o tipo de pessoa, e eu descobri depois de velho, tá? Que eu preciso entender para depois eu fazer. Se eu não entender, eu não faço. Tá? E eu vim entender faz pouco tempo isso. Que eu vim entender que eu ter uma pressão, não uma pressão, mas uma responsabilização externa, ou ter alguém me observando, ou compartilhar com alguém, eu vim entender que isso ia me afetar. E aí eu passei a fazer, tá bom? Então, passo 3, você vai estabelecer a frequência. Passo 4, o que você vai fazer? Você vai usar um marcador visual. Carlos, o que é isso? Simples, muito simples. Então, vamos continuar no exemplo da leitura. Então, você estabeleceu com o seu amigo, né, ou as pessoas do grupo de leitura, vocês vão ler um capítulo por semana. Tá bom. Então, o que você faz? Você pega um aplicativo, rastreia. Tem vários aplicativos. Aqui, eu estava lendo um muito bom. Eu estava usando, eu parei de usar, mas tem um muito bom. Salvo engano, o nome dele é Bookmark. Ele te permite marcar o livro que você está lendo, você fazer observação, ele é muito bacana. Você pode usar um aplicativo desse, você pode usar um rastreador de hábitos comum. Você pode pegar um calendário de mesa, o dia que você fez o comportamento, que você leu o livro, que você caminhou, que você fez, tá? Você vai lá e marca um X. Por que isso? Porque lembra que eu falei para você? Tudo o que nós vemos, nós tudo que a gente vê influencia o nosso comportamento. Muito bem. Esse marcador visual ele tem uma outra função. Existe um outro fenômeno psicológico chamado falácia do custo irrecuperável. O que é isso? Nada mais é. Imagina o seguinte, que você vai com o hábito da leitura, tá? Você está lendo e você vai lá no calendário e faz um X. E no final do mês você olha o calendário e você fala, nossa, caramba, eu fiz X em quase todos os dias, em todos os dias praticamente. Qual que é o efeito que isso tem em você? Primeiro efeito, vai te dar uma sensação positiva. Lembra, para você formar um hábito, você precisa se sentir bem. Quanto melhor você se sente, mais rápido o hábito forma, tá bom? Segundo, esse falácia do custo irrecuperável é mais ou menos o seguinte, é você pensar, caramba, eu não vou falhar agora. Olha, eu já fiz tantos dias bons, não posso deixar isso cair. Essa falácia do custo irrecuperável, eu acredito que é o que os alcoólicos anônimos usam para manter as pessoas sem beber. E funciona mais ou menos o seguinte, o camarada parou de beber e ele tem umas fichinhas. Nunca fui, tá? Eu vi em filme
americano, mas o que eu entendi que funciona, ou como funciona. Quando a pessoa fica 30 dias sem beber, ela ganha tipo uma estrelinha no caderno. Ah, quando ela fica 2 meses, quando ela fica um ano, ela tem períodos de tempo que ela vai ganhando as fichas, né? Ela vai ganhando o reconhecimento que ela está sem beber. Mas, olha que interessante, se a pessoa toma um drink, ainda que ela não tome um porre, tá bom? Quando a pessoa toma uma bebida, o que, que acontece com ela? Ela perde tudo aquilo, ela volta para a estaca zero. Ela tem que começar tudo de novo. Então, muitas vezes, só esse sentimento, assim, puta merda, eu não vou voltar para a estaca zero. Só isso mantém o cara sem beber. Só este sentimento ajuda. E é a mesma coisa, olha, é isso que eu estou falando para você. Foi isso que eu quis dizer com você utilizar a psicologia humana, a natureza humana a seu favor. Todos nós somos afetados pela falácia do custo irrecuperável. Então, por que não usar isso a seu favor? Por exemplo, você marcou lá que você leu dos 30 dias do mês, puxa, você leu 27 dias. Aí você fala, pô, mas eu não tô com vontade de ler hoje, mas você fala, caramba, eu já li 27 dias. Eu vou ler só uma página hoje, só para não quebrar a corrente. E a ideia é essa. Então você vai usar isso, esse marcador visual, uma das funções dele é essa. É você não quebrar a corrente. E o passo 5, o que, que você vai fazer? É o último passo, todos os meus vídeos têm, quase todos os meus vídeos têm este como último passo. O que, que é? Celebre o seu progresso. Carlos, por que, que eu tenho que celebrar o progresso? Porque quando você celebra o seu progresso, o que, que você está fazendo? Você está associando emoção positiva ao processo. E toda vez que você associa emoções positivas, o hábito se forma mais rápido. Então, rapidinho, vou passar aqui antes do resumão o passo a passo do jeito certo. Passo 1, você vai escolher um hábito. Passo 2, você vai criar um ambiente de visibilidade. Passo 3, você vai estabelecer a frequência da prestação de contas. Passo 4, você vai usar um marcador visual. Passo 5, você vai celebrar o seu progresso. Beleza? E meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final deste vídeo, que eu ia falar live, não é live, esse é gravado, esse é um vídeo da nossa linha editorial, só as melhores ideias, e agora eu vou fazer um resumão para você sair com o negócio fresquinho na sua cabeça. Vamos lá, do que é que nós falamos hoje? Hoje nós falamos de um fenômeno psicológico, perdão, onde as pessoas que falam o seguinte, que as pessoas melhoram ou o seu comportamento ou o seu desempenho simplesmente por saberem que estão sendo observadas. Ponto. Então, só da pessoa saber ou só da pessoa imaginar que ela está sendo observada, o desempenho dela já melhora, tá bom? Quais são os benefícios de você pegar este fenômeno psicológico que acontece com todo mundo e você utilizar na sua vida? Primeiro, você vai desenvolver consistência. Segundo, você vai vencer, você vai combater e vai vencer a procrastinação silenciosa. Terceiro, você vai tornar os seus compromissos visíveis. Então, quando você torna o seu compromisso visível, você aumenta por consequência o seu comprometimento. 4, você vai ter mais foco e vai ter mais energia para as tarefas importantes. Por quê? Porque você só vai compartilhar coisa importante. Besteira não precisa compartilhar, tá bom? Besteira que eu quero dizer assim, objetivos pequenos. Você vai utilizar isso que eu falei para você com coisas importantes para você. Tá bom? Você pode me dizer, Carlos, mas eu sou tímido, eu não quero expor minha vida. E eu falo para você, você não está expondo a sua vida. Você está utilizando a psicologia humana que afeta todo mundo. Você está usando a seu favor. Você pode me dizer, Carlos, vou depender dos outros. Não, você não vai depender dos outros, não. Você vai depender de você. Mas como eu falei para você, é a psicologia humana usada a seu favor. Você pode falar assim para mim, Carlos, eu já tentei ser disciplinado, mas eu não consigo. E eu falo para você, muito provavelmente você tentou sozinho. Você não tentou em grupo, porque quando você está num grupo é mais fácil, tá bom? Beleza? Jeito errado de aplicar essa ideia. Primeiro, depender de motivação. Segundo, fazer promessa só para você mesmo. Terceiro, esconder seus objetivos do mundo por medo de falhar. O que acontece? Você guardar só para você mesmo é errado? Não. É menos eficiente do que se você compartilhar com alguém
que se importa com você, com alguém que gosta de você, tá bom? Passo a passo do jeito certo. Passo 1, você vai escolher um hábito prioritário, um hábito para você começar. Passo 2, você vai criar um ambiente de visibilidade. O que é isso? Um lugar para você compartilhar os seus objetivos. Passo 3, você vai estabelecer uma frequência de prestação de contas. No meu caso, com o meu amigo, era diária. Você pode ter uma prestação de contas semanal, você pode ter uma prestação de contas mensal, mas é, é é do seu interesse ter uma prestação de contas. Passo 4, vai usar um marcador visual. Por que usar um marcador visual? Primeiro, porque vai te dar motivação, vai te dar uma injeção de energia positiva quando você vê todos os dias que você cumpriu o seu objetivo, cumpriu o seu comportamento. E você vai usar a falácia do custo irrecuperável a seu favor também. Porque você olha aquela corrente de dias que você fez, você pensa assim, puxa, eu não quero quebrar essa corrente, hoje eu vou fazer mesmo sem motivação. Passo 5, você vai celebrar o seu progresso. Beleza? E estamos chegando ao final deste vídeo maravilhoso patrocinado por Carlos Henrique. E meus queridos e minhas queridas, dá uma olhada na qualidade desse conteúdo, dá uma olhada na qualidade do conteúdo. Agora, vou lhe dar 3 opções. Você pode dar um like, você pode curtir, você pode dar um joinha. Você escolhe, tá bom? Segundo ponto, olha só. Comenta aqui comigo. Se você está tendo dificuldade, se você já usou isso na sua vida, se você já ouviu falar, comenta aqui comigo, vamos trocar uma ideia. E por fim, se este conteúdo não te beneficiou, ou se você não precisa desse conteúdo, o que eu duvido, então uma coisa eu tenho total, completa e absoluta certeza. Você conhece alguém que poderia se beneficiar desse conteúdo. Então faz o seguinte, compartilha o vídeo, tá bom? Então, olha só. Mais uma vez um merchan, eu tô no Instagram, como o cara dos hábitos, tá bom? E eu tô também no TikTok. Ixi, calma aí, baguncei aqui, calma aí. Deixa eu ver aqui. E eu tô no TikTok também como cara dos hábitos, é isso aí. Então vamos lá, meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela gentileza da sua atenção, foi um prazer enorme estar aqui com você. Eu adoro fazer isso. E a gente se vê como sempre, tá bom? No próximo vídeo ou na próxima live. Abraço!